Eu encontrei Benny numa caixa de papelão molhada, deixada na chuva perto da entrada do metrô. Era um filhote minúsculo, com pelos dourados emaranhados e olhos que pareciam grandes demais para a cabeça. Estava tremendo, uivando baixinho, e quando me viu, ele parou, como se soubesse que eu era a última chance dele. Peguei a caixa, levei para casa, sequei ele com uma toalha velha e dei leite morno numa tampinha de garrafa. Ele bebeu devagar, os olhinhos fechando de cansaço, e depois dormiu no meu colo. Foi a primeira vez em anos que senti que não estava completamente sozinho. Minha esposa tinha morrido de câncer 2 anos antes. Não tínhamos filhos. Não tínhamos quase nada, na verdade, além um do outro. Quando ela se foi, levou tudo o que fazia sentido na minha vida. Eu continuei trabalhando na oficina mecânica, voltando para casa vazia todas as noites, comendo comida congelada em frente à televisão, esperando o dia seguinte chegar sem saber porquê. Mas Benny mudou isso. Ele me dava razão para acordar cedo, para voltar para casa, para rir quando ele perseguia a própria cauda ou latia para o espelho, achando que era outro cachorro. Ele era pequeno, pesava menos de 3 quilos mesmo depois de crescido, mas era corajoso. Latia para todo mundo que passava perto de mim, como se fosse um guardião feroz. E eu amava aquele cachorro mais do que conseguia explicar para qualquer um. Ele não era só um cachorro, era minha família, minha razão de continuar. Até a noite em que eles o mataram. Foi numa quinta-feira de outubro. Eu tinha voltado tarde da oficina porque tinha ficado consertando o carro de um cliente que precisava urgente. Benny me esperava na varanda, como sempre, a cauda abanando frenética quando me viu. Abri a porta, coloquei comida na tigela dele e estava tirando as botas quando ouvi o barulho de carro parando na frente de casa. 2 homens desceram, ternos escuros, caros demais para aquele bairro. Um deles tocou a campainha. Abri a porta, Benny ao meu lado, e o homem perguntou: "Você é John Carter?" "Sou." "Quem quer saber?" "Meu chefe precisa conversar com você." "Sobre o quê?" "Sobre o carro que você consertou hoje." Franzi a testa. "Que carro?" O homem sorriu. Frio. "O Cadillac preto. Placa terminada em 729. Você mexeu no porta-malas." Eu tinha mexido. O cliente tinha pedido para consertar a fechadura que não abria. Quando abri para verificar o problema, vi algo embrulhado em lona. Não abri, não perguntei, apenas consertei e fechei. Mas eu sabia, pelo peso, pelo cheiro, que não era nada legal. Eu só consertei a fechadura. Não vi nada. Não peguei nada. Mas você podia ter visto. E meu chefe não gosta de gente curiosa. Eu não fui curioso. Fiz meu trabalho e pronto. O homem olhou para Benny, que estava rosnando baixinho, os pelos eriçados. Cachorro bonito. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. Senti o sangue gelar. Não encosta nele. Então você entende a mensagem. A gente não quer problemas. Só queremos garantir que você não vai abrir a boca. Eu não vou, eu juro. Ele me olhou por um longo momento. Depois acenou para o outro homem e eles voltaram para o carro. Mas antes de entrar, ele se virou e disse: "Bom, porque se a gente descobrir que você falou qualquer coisa, o cachorro morre primeiro, depois você." Eles foram embora. E eu fiquei parado na varanda, o coração batendo descontrolado, segurando Benny com tanta força que ele guinhou. Desculpei em sussurro e entrei, trancando todas as portas e janelas. Passei a noite acordado, imaginando o que fazer. Ir para a polícia? E se os policiais fossem comprados? Fugir? Para onde? Não tinha dinheiro. Não tinha ninguém. Decidi que ia apenas ficar quieto, seguir minha vida. Esquecer tudo. Foi o que eu planejava. Mas 3 dias depois, quando voltei para casa, a porta da frente estava aberta. Entrei devagar, o coração afundando no peito. Benny? Silêncio. Procurei pela casa. Quarto vazio, cozinha vazia. E então vi a porta dos fundos aberta, dando para o pequeno quintal gramado. E lá, no meio da grama, estava Benny, imóvel. Corri até ele, caí de joelhos, peguei o corpinho mole e quente nas mãos, sem marca, sem sangue, mas morto. Envenenado, provavelmente. Eles tinham entrado na minha casa, matado meu cachorro e ido embora como se fosse nada, como se a vida dele não valesse nada. Eu não chorei, não naquele momento. Apenas fiquei ali, segurando Benny, sentindo o peso dele ficando cada vez mais pesado nas minhas mãos. E algo dentro de mim quebrou. Não foi uma quebra rápida, como o vidro se estilhaçando. Foi lenta, profunda, como uma rachadura que vai crescendo até que não sobra nada inteiro. Eles tinham tirado a última coisa que me mantinha humano, a última coisa que me fazia acordar e seguir em frente. E por isso, naquele momento, eu decidi. Não ia mais ficar quieto, não ia mais ter medo. Ia atrás deles e ia fazer eles pagarem. Enterrei Benny no quintal
debaixo da árvore onde ele gostava de dormir nas tardes de sol. Não rezei, porque não sabia mais para quem rezar. Apenas coloquei uma pedra marcando o lugar e sussurrei: desculpa. Desculpa por não ter te protegido. Depois fui até a oficina e peguei o endereço do cliente que tinha consertado o Cadillac. Não foi difícil encontrar. Os registros estavam todos lá: nome, endereço, telefone. Passei os dias seguintes observando. Segui o homem, anotei os lugares que ele frequentava, as pessoas com quem falava. Descobri que ele trabalhava para a família Carboni, uma das máfias italianas que controlavam o contrabando de armas na região. Descobri onde ficava o armazém deles, onde faziam as reuniões, onde guardavam o dinheiro. E descobri algo mais importante. Descobri que nem todo mundo na família era leal. Havia um homem, mais velho, que trabalhava como contador. Seu nome era Luca e ele estava cansado. Vi nos olhos dele, na forma como ele andava curvado, como quem carrega um peso que não aguenta mais. Ele entrava e saía do armazém com pastas debaixo do braço, sempre sozinho, sempre quieto. E numa noite, quando ele saiu para fumar um cigarro no beco atrás do prédio, eu me aproximei. Ele se assustou quando me viu, a mão indo instintivamente para o bolso. Relaxa, eu disse, levantando as mãos. Não vim te machucar. Só quero conversar. Sobre o quê? Sobre a família Carboni, sobre o que vocês fazem e sobre como eu posso destruir tudo isso. Ele me olhou, incrédulo. Você é louco? Sabe com quem está falando? Sei. E sei que você odeia trabalhar para eles tanto quanto eu odeio o que eles fizeram comigo. Ele ficou em silêncio, o cigarro queimando entre os dedos. O que eles fizeram? Mataram meu cachorro. Só porque eu consertei um carro e eles acharam que eu tinha visto demais. Ele soltou uma risada amarga. Um cachorro. Eles mataram um cachorro e você quer vingança? Você é mesmo louco. Talvez. Mas aquele cachorro era tudo que eu tinha. E se eu não fizer nada, eles vão continuar fazendo isso com outras pessoas. Matando, ameaçando, destruindo vidas como se fosse nada. Luca deu outra tragada longa e cansada. E o que você quer de mim? Informação, nomes, lugares, rotas, tudo que você sabe. Em troca, eu garanto que você não vai ser pego quando tudo desmoronar. Como? Porque eu vou entregar tudo para a Polícia Federal. E você vai ter imunidade se testemunhar. Ele riu de novo, mas dessa vez havia algo diferente no som. Esperança, você realmente acha que pode derrubar a família Carboni? Eu vou tentar. Ou morrer tentando. E francamente agora não faz mais diferença. Luca pensou por um longo tempo. Depois jogou o cigarro no chão, pisou e disse: tudo bem. Eu te ajudo, mas não porque acredito que você vai conseguir. Porque eu quero ver esses bastardos pagarem pelo que fizeram. Não só com você, com todo mundo. Nas semanas seguintes, Luca me passou tudo. Documentos, fotos, registros de transações, nomes de policiais corruptos, juízes comprados, políticos no bolso da família. Era uma rede enorme. E eu era apenas um mecânico com raiva, mas eu tinha algo que eles não tinham. Eu não tinha mais nada a perder. Levei tudo para um jornalista investigativo que tinha fama de não se vender. Seu nome era David Brennan, e ele tinha passado anos tentando expor a máfia sem sucesso. Quando coloquei as pastas na frente dele, os olhos dele brilharam. De onde você tirou isso? Não importa. O que importa é o que você vai fazer com isso. Ele passou 3 dias analisando tudo. Depois me chamou de volta e disse: isso é ouro. Mas você entende que publicar isso vai colocar sua vida em risco? A minha também? Entendo. E estou pronto. Por quê? O que eles fizeram com você? Contei sobre Benny, sobre a ameaça, sobre o corpo pequeno e imóvel no quintal. David ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: eu perdi minha filha há 5 anos. Atropelamento e fuga. Nunca encontraram o motorista, mas eu sei que foi alguém ligado à máfia. Um favor para alguém poderoso. Desde então eu tento expor esses caras, mas nunca tive provas suficientes. Agora tenho. Ele estendeu a mão. Vamos fazer isso juntos. Apertei a mão dele. A matéria foi publicada numa segunda-feira. Primeira página. Nomes, fotos, documentos, tudo exposto. A cidade explodiu. Protestos, investigações, prisões. A família Carboni tentou abafar, ameaçar, comprar silêncios, mas era tarde demais. A verdade estava solta. E a verdade, uma vez solta, não pode ser presa de novo. Luca testemunhou, recebeu proteção federal, nova identidade. David continuou publicando, cavando mais fundo, expondo cada camada de corrupção. E eu fiquei esperando. Esperando que viessem atrás de mim.
porque eu sabia que viriam e eles vieram. Numa noite de dezembro, 2 meses depois da publicação, bateram na minha porta. Eram os mesmos homens, mas dessa vez eu estava preparado. Abri a porta com uma câmera escondida gravando tudo. John Carter, disse o primeiro homem, a voz carregada de ódio. Você nos ferrou. Vocês se ferraram sozinhos. Eu só ajudei. Você vai pagar por isso. Talvez. Mas vocês também. E diferente de vocês, eu não tenho medo de pagar. Ele deu um passo à frente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, luzes vermelhas e azuis iluminaram a rua. Policiais federais saíram de carros não marcados, armas apontadas. Os homens foram presos ali mesmo, na minha frente. E quando foram levados algemados e derrotados, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade, não era alívio, era justiça. Mas justiça não traz de volta quem você perdeu. Aprendi isso nas noites que se seguiram, quando eu ainda acordava esperando ouvir Benny latindo, ou sentir ele pulando na cama. Aprendi quando passei pelo quintal e vi a pedra marcando o túmulo dele. Justiça não preenche o vazio, não cura a dor. Apenas garante que a dor não seja em vão. Meses depois, quando o julgamento terminou e a família Carbone foi desmantelada, visitei o túmulo de Benny de novo. Dessa vez, não fui sozinho. David veio comigo. Luca também, apesar do risco. Ficamos ali, os três, olhando aquela pedra pequena e simples. Ele era só um cachorro, eu disse, a voz embargada. Mas ele me salvou. Me deu razão para viver quando eu não tinha nenhuma. E quando tiraram ele de mim, tiraram a última coisa que me mantinha calado. David colocou a mão no meu ombro. Ele não morreu por nada, porque você transformou a dor em ação. E agora, centenas de pessoas estão mais seguras por causa disso. Luca assentiu. A família Carbone destruiu muitas vidas, mas você ajudou a impedir que destruíssem mais. Isso significa algo. Hoje, 3 anos depois, eu ainda moro na mesma casa. Ainda trabalho na mesma oficina, mas as coisas mudaram. O bairro está mais seguro. As pessoas andam na rua sem olhar por cima do ombro. Crianças brincam em praças que antes eram controladas por traficantes. E de vez em quando, alguém me para na rua e diz: "Obrigado pelo que você fez." Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas a verdade é mais complicada. A verdade é que eu fiz por vingança. Não por justiça, não por heroísmo. Eu queria que eles sofressem como eu sofri. Queria que perdessem tudo como eu perdi. Mas no processo, descobri algo. Descobri que vingança, quando canalizada da forma certa, pode se transformar em algo maior. Pode se transformar em mudança. No quintal, plantei uma roseira perto do túmulo de Benny. Ela cresceu forte, com flores vermelhas que florescem toda a primavera. E toda vez que vejo aquelas flores, lembro dele. Do jeito que ele me olhava, como se eu fosse o mundo inteiro para ele. Do jeito que ele latia, feroz e pequeno, tentando me proteger. E lembro que ele ainda me protege, porque me deu a coragem de fazer o que precisava ser feito. A máfia italiana matou meu cachorrinho. E sim, eu fui atrás de vingança, mas no caminho encontrei algo que não esperava: propósito. E aprendi que às vezes as perdas mais dolorosas são as que nos transformam nas pessoas que precisamos ser. Benny não está mais aqui, mas seu legado está em cada vida salva, em cada família que dorme tranquila, em cada criança que cresce sem medo. E talvez no final seja isso que amor significa. Não apenas guardar quem você ama, mas honrar a memória deles, fazendo o mundo um lugar melhor. Mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Porque no fim, não somos definidos pelas perdas que sofremos, mas pelo que fazemos com a dor que elas deixam. E eu escolhi transformar minha dor em luz. Uma luz pequena talvez, mas suficiente para iluminar o caminho para quem vem depois.